Olá, pessoal. Como é que vão? Essa é a nossa quarta aula. Espero que vocês estejam gostando e que tenha sido bastante proveitoso o que nós estamos desenvolvendo. Quando eu ensino física, eu sempre digo que a física, para entender ciências, é necessário essa composição de ciências, arte e filosofia. É uma visão minha. Quem não liga para a filosofia, por certo, muito pouco compreenderá dos fenômenos físicos. Porque filosofia é nós, e nós estamos na natureza física. A arte é o amálgama entre os dois. É o que faz a ligação, é o que torna mais fácil interpretar a ciência, porque a ciência é bem mais difícil que a filosofia. Claro, ela é maior. Olhem que bonito essa poesia. O nome é Cântico Negro. Foi feito por José Régio. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo meus braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizem, vem por aqui, eu olho-os com os olhos laços. Há nos olhos meus ironia e cansaço. E cruzo os braços e nunca vou por aí. Bonito, né? Essa é uma opinião que eu tenho de comportamento. Ir por aí, por onde os outros dizem, por certo, é sempre perigoso. A capacidade que está dentro de nós de perceber o certo, ela não obedece regras precisas. Cada um tem seu jeito. Descubra o seu jeito. Procura José Régio, leia a poesia inteira, veja como ela é linda. Tenho certeza que quem gosta de Antena vai se encontrar dentro dessa poesia. Ela é bonita. Eu vou mostrar para vocês, hoje, nós vamos começar a definir padrão de qualidade. O que é padrão de qualidade? Quando um provedor de internet tem padrão de qualidade? Quando um enlace de telecomunicações tem padrão de qualidade? Quando uma antena apontada para outra antena, ela está dentro de um padrão de qualidade. Na minha opinião, existem 3 situações que definem a qualidade do sinal que interliga 2 antenas. Quando? Entre elas, existe velocidade de processamento, ou seja, o ping é baixo. Quando possui alta performance, não tem perdas de pacotes, ou seja, o CCQ é alto. Bom, possui também rigidez mecânica, a antena não cai lá de cima com um vento fraco. Existe outra condição de qualidade no enlace entre 2 antenas, além dessas 3? Me parece que não. Me parece que essas 3 são muito importantes. Logo, esse curso tem que propiciar a vocês a capacidade de fazer uma instalação com pingo baixo, com CCQ alto e com rigidez mecânica. A rigidez mecânica é fácil de perceber se a antena tem ou não. E as outras 2 grandezas, o ping e o CCQ, é fácil de medir nos instrumentos. Eu preciso definir para vocês o que seja um sinal puro. Olhem esse desenho aqui. Sinal puro seria quando eu não tivesse nenhum outro sinal em cima do meu sinal fundamental. Vejam aqui, ó. Se esse é o meu sinal fundamental, por onde trafega todos os meus pacotes de informação, dentro dele não existe nenhum ruído, nenhuma interferência, o sinal está puro dentro do espectro.
Em cima do meu sinal, pode, se houver outro sinal, olha, eu falei em cima do sinal, exatamente em cima. Esse outro sinal nós chamamos de ruído. O sinal puro se transforma em digital segundo um plano de transformação. Nesse exemplo muito fácil, de uma senoide, tudo que estivesse acima do eixo do zero seria convertido em 1. Tudo que estivesse abaixo seria convertido em 0. Então nós teríamos transformado uma senoide em 01, 01, 01, que é exatamente a digitalização do sinal analógico. No entanto, se em cima do meu sinal eu tiver ruído, exatamente naquele ponto onde deveria ser feita a conversão do analógico, que é a senoide, para o digital, que é essa linha de baixo, não haveria conversão, porque ali se perderia o sinal devido ao ruído que está em cima. Então, uma instalação, como eu dizia antes, não pode, para ela possuir alta performance e não ter perdas de pacote, ela tem que não ter ruído em cima dela, para que haja uma perfeita transformação. Vocês sabem que no protocolo TCP/IP, que é enviado de um rádio para o outro, se alguns pacotes não forem recebidos, todo o conteúdo tem que ser mandado de novo. Não é mandado apenas aquele pacote que estava faltando. Então o segundo rádio diz assim, o rádio cliente diz assim, não recebi, me manda de novo. Ele manda todo o pacote. Ora, essas perdas de pacote tornam o sistema lento e que exatamente depõe contra a qualidade do sinal. Eu preciso derrubar alguns paradigmas. Com esses paradigmas, são paradigmas errados em cima dos quais eu vou trabalhar para estabelecer a qualidade de sinal. Paradigmas importantíssimos, muito importantíssimos. Veja só que interessante. Diz lá, a melhor instalação da antena numa LAN é quando temos o maior nível de sinal. Isso está errado. A melhor instalação não é quando se deixa com o melhor nível de sinal. O melhor cabo instalado é o mais curto. Isso está errado. Quando se faz uma instalação, o melhor cabo que se coloca não é o mais curto. É o do que tem o tamanho certo, não o mais curto. É preferível um cabo de menor qualidade no tamanho certo do que um cabo de maior qualidade no tamanho errado. E isso nós vamos demonstrar. O melhor cabo coaxial ligado a um rádio com uma antena é o que tem menor atenuação no comprimento total. Está errado. O melhor cabo coaxial não é o que tem o menor comprimento. O melhor cabo coaxial numa instalação não é aquele que nós fazemos com menor comprimento de cabo. Não, não é verdade. Existe uma característica no cabo que define a sua qualidade. Qual seria essa característica? Vou adiantar. Depois eu repito de novo numa outra aula. É o fator de velocidade que o cabo tem. Com que velocidade ele deixa passar a onda por dentro dele? Um cabo coaxial, a luz viaja perto de 300 mil km por segundo. A onda eletromagnética viaja a 80 e pouco por cento dessa velocidade no vácuo. Dentro de outros meios, a onda viaja com velocidade diferente. Dentro do cabo coaxial,
ela pode viajar a 85% da velocidade da luz, a 80%, a 75%, a 65%, a 60% da velocidade da luz. Olha, se ela anda mais devagar, e se a onda que está dentro do cabo é a que está portando dentro dela os pacotes que serão transformados, é óbvio, concluir que quanto menor o fator de velocidade do cabo, menor pacotes por segundo são transportados. Então, a escolha do cabo com fator de velocidade alta determina uma maior quantidade de pacotes que podem ser transportados por segundo. Então, o melhor cabo não é aquele que atenua menos o sinal por metro. Outro paradigma, numa torre, quanto mais alto estiver a antena, melhor. Uma antena tem um lugar certo na torre, não é lá em cima, lá embaixo. Vocês nunca notaram? Olha para mim. Vocês nunca notaram? Quem instala a antena, muitas vezes, ele bota a antena assim, mexe, e não consegue pegar o sinal. Daqui a pouco, ele começa a baixar e alguém grita, entrou o sinal. Ele tira a antena do lugar, da posição que ele julgou ideal, e ao descer a antena, por acidente, ele passa no lugar certo de colocar a antena. Quem está lá embaixo, controlando no laptop, percebe que recebeu o sinal e grita, pegou. Ele diz, mas como? Pois é, a antena tem um lugar certinho. Um pouquinho para cá ela fica melhor, um pouquinho para cá ela fica melhor, ou pior. Tem que saber colocar a antena no lugar certo, não em qualquer lugar. Até assim, ó. Coloque a sua antena no lugar certo para o seu sinal e no lugar errado para uma interferência. Você agrega qualidade no sinal e degrada a qualidade na interferência. É uma maneira de fugir da interferência. E o movimento é pequeno, é sutil. Nós vamos ver como é que é feito isso. E o último paradigma que eu noto que todo mundo discorda, todos que estão no meu curso discordam, e eu costumo dar a opinião deles, é que um amplificador melhora o sinal. Tá certo. Um amplificador melhora o sinal. O amplificador é feito para quê? Para piorar o sinal? Por que as grandes fábricas do mundo fabricam amplificador? Para o sinal ficar pior? Eu ouço muito um argumento assim, o amplificador amplifica o sinal e o ruído junto. Lógico, se ele for mal usado. Mas se ele for usado corretamente, ele amplifica só o sinal. Então os amplificadores são necessários, são um hardware muito útil na instalação de uma LAN, e com eles vocês verão que poderão deixar o seu sinal limpinho, e dentro dos limites que a Anatel exige de irradiação. Vamos seguir. Ponderações. Olhem só. Albert Einstein, aquele físico, custei achar essa fotografia do Albert Einstein. Essa fotografia é do Albert Einstein, que criou a teoria da relatividade. O jovem Albert Einstein, com 28 anos, fez a demonstração. Aquele velhinho, cabeludo, cabelo branco, aquele é o estadista, aquele que viveu nos Estados Unidos, que gozou do benefício da sua genialidade, né? Gozou do status. Esse rapaz, de 28 anos, chegou à conclusão maravilhosa que energia era igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. No entanto, olhem só, isso só é verdade se a massa for uma constante e a velocidade da luz fosse uma constante também. E se a energia for uma constante.
O Mayer, em 1875, mais ou menos, ele demonstrou, num experimento, que a quantidade de energia no universo é constante. Pode se transformar uma na outra à vontade, mas a quantidade de energia é constante. E Lavoisier, naquela data, demonstrou que a quantidade de matéria no universo era constante. Pronto, estava feito a mesa para o Einstein dizer que a energia era igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Olha aquela frase que eu botei ali embaixo. Um AP entrega uma energia para o cabo coaxial, certo? Certo, né? A energia que está dentro do cabo coaxial vai para dentro do cabo coaxial vai para o AP, vai para o cabo coaxial. A energia que está dentro do cabo do AP vai para o cabo coaxial. O cabo transporta essa energia com perdas. A energia do cabo coaxial que chega na antena é irradiada com perdas, porque a antena também tem perdas. A energia irradiada mais as perdas é igual à energia do AP. Quem muda é a forma da energia. Só a forma da energia. Quem muda é a forma. Energia tem forma? Interessante pensar, energia tem forma. Se nós não sabemos bem o que é energia, como é que eu digo que energia tem forma? Vamos brincar com esse conceito. Vamos dizer que tenha, artificialmente. Eu vou olhar em instrumentos a forma como ela está se movimentando. Querem ver uma forma bonita? Uma senoide. É uma forma artificial da energia. Ora, se o rádio tem energia e ele entrega para o cabo coaxial e manda para a antena com perda, obedecendo às condições de energia igual a massa e velocidade da luz ao quadrado, se ele entrega com perdas, não quer dizer que ele não entregue diferente, noutra forma de que recebeu, ou seja, deformada. Deformada. Tu pode pegar a energia que o AP entregou para o cabo e deformar ela da sua forma original e irradiar de uma forma errada. Vamos ver como isso acontece. Um dos vilões da deformação da energia que se irradia são as fontes. As fontes de alimentação. Tenho aqui, ó, a fonte, uma bateria é uma fonte. Aqui nós chamamos de fonte também. Esse, na verdade, ela é um transformador, retificador. Isso aqui é um transformador. Realmente, fonte é essa aqui e essa aqui. O resto não são fontes, são transformadores que retificam a corrente alternada. Mas nós usamos a palavra fonte para definir a origem da energia. Bom, qual a melhor energia para um rádio? Disparadamente, a bateria. Porém, ela tem um problema. Ela precisa ser regenerada, porque ela entra em degradação. Tu liga um rádio em cima dela, a sua tensão começa a cair. Se tu puder manter ela com a tensão constante, é a melhor forma de energia que existe. Também é muito caro, uma bateria é cara. E ainda mais manter ela carregada, seja com no-break ou com qualquer outro artifício, é cara a energia. Daí nós caímos nas condições de preço barato. Tu compra uma plaquinha da Microtik, uma plaquinha como essa aqui que eu estou usando aqui nos meus temágicos, compra uma plaquinha, ela vem sem a fonte. O fabricante não quer se comprometer com a fonte, porque ele sabe que se a fonte não tiver qualidade, a comunicação é ruim. E fonte com qualidade é cara. Não existe fonte com qualidade barata. Querem ver?
Um laptop tem uma fonte boa, de qualidade. Uma fonte de laptop sai o preço de 3, 4 radinhos de cliente. Tu vai botar uma fonte de laptop num cliente? Não. Elas são fontes chaveadas. Para que nós precisamos de uma fonte chaveada? A vantagem da fonte chaveada é o tamanho se reduzir, não nos importa que o tamanho de uma fonte seja pequeno. E a versatilidade de servir em duas tensões diferentes, 110 e 220 volts. Que benefício isso nos traz? Se nós vamos instalar uma fonte num cliente e ali vai ficar e aquela tensão nunca vai mudar, que benefício faz a fonte ser chaveada? Pode ser benefício para quem vende a placa, porque ele não se preocupa com a tensão elétrica no cliente, ele manda uma chave, a mesma fonte ele vende para o cliente que mora numa cidade onde a tensão elétrica é 127 ou no outro onde a tensão elétrica é 220 volts. Mas para a instalação de antena não tem grande vantagem. As fontes lineares são mais baratas. Porém, existe fonte linear boa e fonte linear que não é boa. O que quer dizer boa e não boa? Difícil essa palavra, de dizer que alguma coisa não é bom. Existem fontes lineares que nos prejudicam a instalação e fontes que não prejudicam. Claro que um POI, o POI não é uma fonte, mas ele recebe energia da fonte, quer ser chaveada, quer ser linear. Vamos ver. Olhem esse desenho. O que eu mando de um lugar para o outro quando duas antenas se interligam? Não é a fonte? Poxa, o AP gera energia elétrica, gera energia de qualquer tipo, a não ser a calorífica, que não é irradiada na antena. Olhem para mim. Você manda a fonte de um lado para o outro, na forma que tu queres. Olha o que eu estava falando antes da forma da energia. Você pega realmente uma antena, se recebe da outra antena a energia que veio da fonte da antena irradiante. Só que na forma que o rádio estabeleceu que ela fosse. Eu vou aumentar para ficar com uma banda mais larga, que a fonte era corrente contínua, eu vou transformar em corrente alternada, aí a energia da fonte, eu vou pegar a energia da fonte e vou botar umas informaçãozinhas lá dentro, eu vou dar um tranco aqui, um empurrão ali, um tranco aqui, eu vou chamar esse pacote, mas o que eu vou irradiar de uma antena para outra é a energia que está na fonte. O que mais seria? Então, se a fonte é o transporte, é o que vai transportar a minha informação que eu quero do outro lado, ela tem que ter qualidade. Ela tem que ter qualidade. Fontes sem qualidade, má comunicação, perda de pacote, throughput baixo. Padrão de qualidade, ruim. Então, a fonte tem que ter qualidade. Né? A fonte é aonde se gera a energia que vai ser transmitida. Olhem nesse desenho aqui o que acontece. Eu tenho aqui uma fonte linear com um transformadorzinho, um autotransformador dentro. Ela pode receber 110 ou 220 ou 127 volts. Com uma chavezinha lá que estabelece que você opta em função da tensão na sua cidade. Basicamente, o circuito eletrônico é assim. Esse transformador baixa para uma tensão no secundário mais baixo, 20 volts, por exemplo. Retifica nessa bateria de diodos, tira um ripplezinho possível que tem com esse diodo
e regula no regulador. Nesse aqui está regulando em 12 volts. O AP recebe 12 volts. Uma pergunta para vocês. Se a bateria, se o AP funciona em 12 volts, ele pode dar choque? E vocês nunca levaram choque num AP? Choque forte. Não um choquezinho de 12 volts. Levaram um chocão já num AP. Mas como se ele é alimentado com 12 volts? Bom, quem está acostumado a instalar antena sabe que pode levar choque numa antena. E não é descarga atmosférica, não. Siga o desenho aqui, ó. Esse fio aqui vem por esse caminho, passa por esse diodo, sofre uma retificação de meia onda e vem para o AP. Se a antena estiver aterrado, entre a antena e o AP, nós temos uma tensão que pode ser de 85 volts, se a entrada for 127, ou 130 volts se a entrada for 220. É um belo choque. Tu pode estar botando em cima da antena 130 volts, porque o sinal vem por aqui. A entrada aqui, ó, aqui e aqui, um fio passou direto, veio para cá, o outro está aqui, ó. Isso não pode acontecer. Não se pode energizar uma antena. Por que não se pode energizar uma antena? Porque ao tu energizares a antena, ela deforma o lóbulo da antena. Ela fica com uma figura de ruído própria dela muito ruim. Figura de ruído, todo equipamento possui. O que os fabricantes fazem é fabricar figuras de ruído o mais baixo possível. Mas para que a figura de ruído funcione segundo o plano do fabricante, é necessário que tu instale o equipamento dentro das especificações do equipamento. Uma antena não pode ser energizada com energia elétrica. Se ela estiver energizada, a tua figura de ruído sobe e vai perder pacotes. Como que eu vou saber se a minha antena instalada está energizada ou não? Bom, olha o desenho aqui, ó. Posso fazer duas coisas. Se esse fio vermelho aqui, ó, for o fio neutro, concordam comigo que nada passa para cá? Mas se ele for o fio fase, aí passa. Então, depende de como a fonte está ligada na tomada. Se você pega o seu conector, que está conectado na antena, e tire ele fora. Bote um voltímetro de corrente alternada, e meça entre a carcaça do alimentador, do alimentador da antena, e a carcaça do conector. Não pode ter voltagem. Não pode ter voltagem. Ah, mas se tiver só 2 volts, pode deixar assim? Pode. Perda de pacote. Imagina, em todas as instalações, tu vai somando um pouquinho de perda de pacote de cada um, a tua soma de pacote total é muito grande. Você com um multiteste, cuidado com o multiteste, você vai medir corrente alternada, não é corrente contínua. A corrente alternada, nos medidores baratos, começam lá com 20 amperes. Se você está com 2 amperes, pode o medidor te enganar e não te medir. Use um medidor que meça corrente alternada pequenas, meio ampere, 200 miliamperes. O fato é que não pode haver energia elétrica entre o conector do cabo coaxial e o alimentador da antena. Você vai medir com um medidor de corrente alternada entre esse ponto e esse ponto aqui.
Não pode haver corrente alternada. Veja só. Ah, mas se eu fiz uma instalação toda direitinho, fui lá medir, não tinha nada, tá certo. Não se esqueça que você pode ter se enganado e colocado a tomada na parede de tal maneira que o fio fosse o neutro, que foi direto para o AP, e não faz. Feita a instalação, vá lá embaixo na tomada e inverta a tomada, a fonte na tomada, e meça de novo. Por quê? Porque se você não fizer isso, e alguém fizer em casa, alguém fizer mexer na tomada, tira a tomada, cai a fonte, cai no chão, e bota de novo na tomada, bota invertido, puf, você pode sair, a antena pode sair do ar. Querem ver por quê? Por causa disso aqui, ó. O lóbulo da antena, se quanto energiza a antena, o lóbulo vai para o lado. Então, olha que situação. Tudo funcionando direitinho. Tudo, de repente, alguém mexe na tomada dentro de casa, a fonte cai e ele repõe invertido. O lóbulo se deforma para o lado, não enxerga mais o AP, para de funcionar o cliente. Misteriosamente. Você foi lá, mexe no cabo, mexe na antena, mexe no rádio, não há explicação de por que parou de funcionar. Muitas vezes, o instalador, olha aqui, olha para mim. Muitas vezes, um instalador percebe que ele pega uma antena e ele tira da frente da outra e o sinal melhora. Ele sabe que o sinal está vindo daqui, mas ele bota a antena para cá e o sinal fica melhor. É ou não é? Já não perceberam isso numa instalação? Pois nesse momento você está com o seu lóbulo deformado. A energia elétrica na antena, onde não deveria ter, o lóbulo ficou torto. Não pode entortar o lóbulo da antena. E uma fonte ruim provoca essa situação. Como que nós que estamos fazendo o curso vamos resolver isso? Primeiro passo é compreender o problema. Primeiro passo é saber que não pode ter energia. Fez a instalação da antena no cliente, pode ser no AP também, o AP não pode estar energizado. Uma instalação ponto a ponto, as duas parábolas não podem estar energizadas. Mas vamos falar primeiro do cliente. Fez a instalação do cliente, tudo certinho, configurado direitinho. Bota o multiteste entre o conector do cabo coaxial e a antena e inverte a flecha, a fonte na flecha da tomada de luz. Não pode haver energia na antena. Não interessa se a antena se a fonte é chaveada, ou se é uma fonte linear, ou se é bateria, seja o que for, não pode haver energia na antena. Bom, no entanto, vamos supor, o instalador percebe que existe energia na antena. Mas se ele girar a antena um pouquinho para o lado, o sinal fica bom e funciona. Ele vai deixar? Não pode. O padrão de qualidade tem que ser respeitado. Não pode deixar energia na antena. A antena não pode ser energizada. O lóbulo da antena foi previsto para funcionar desta maneira aqui. Olhem só. É assim que tem que ficar. É a única maneira com a qual a antena não é uma geradora de ruído. Tá, mas se eu estou com energia, como é que eu resolvo isso? Bom, vou mostrar uma maneira. E se eu aterrasse a antena? Se eu pegasse um fio terra e aterrar a antena está energizada, está lá com 15 volts. Se eu aterrar a antena, o lóbulo se corrige na hora, fica retinho, não está mais energizado. Está resolvida a questão. Só que o dono da antena está pagando a conta de luz, porque o reloginho está girando. Você está pegando energia e jogando na terra. Você não pode fazer um aterramento para jogar energia na terra. Você tem que
não permitir que haja energia na antena, não aterrar a energia que chegou da antena. Esse outro esquema que tenho aqui, ó, é composto de um transformador isolador, ou seja, do lado do primário está isolado do lado secundário. E ele alimenta o AP. Quando a fonte for com transformador isolador, não existe condições de haver energia na antena. Está resolvido o problema. Com um transformador isolador. Bom, agora vamos lá, olhem para mim. Como é que eu vou botar um transformador isolador? Uma coisa é saber do problema, outra coisa é resolver o problema. Pegar um transformador, um autotransformador, e transformar num transformador isolador, para quem trabalha com transformador é muito fácil. E uma máquina que faz isso, ela faz em 20 transformadores ao mesmo tempo. A máquina que desenrola o transformador e a máquina que enrola o transformador faz em 20 transformadores ao mesmo tempo. Num tempo assim de 2, 3 minutos. Então, o custo desse trabalho fica muito barato quando tem quantidade. Eu sugiro, ou comprem a fonte já com transformador isolador, ou juntem em grupos de 20 e mandem mudar o enrolamento. Só não deixem a antena com energia. Existe uma outra maneira? Deve existir. Todo fenômeno que pode se repete 2 vezes, se repete 3, 4, 5, indefinidamente. Eu estou ensinando 2. Comprem fonte com transformador isolador ou mandem transformar o transformador autotransformador em transformador isolador. Mas seja lá como fizerem, não deixem energia na antena. Depois vão dizer que a atmosfera está poluída. Eu cansei de encontrar antenas com 80 volts em cima e chego lá e aqui não dá para instalar mais nada, a atmosfera está poluída. Não está poluída. Eu tenho aqui, nesse desenho, um esquema para vocês. Botem ele numa folha de papel e levem para um rádio técnico na cidade. Eu sempre digo que um provedor de internet não deve entrar pelo mundo da eletrônica. Ele deve ficar no mundo empresarial das telecomunicações, não no mundo da eletrônica. O eletrônico é um outro homem, com outra cabeça, com outro gosto, com outra beleza, com outro prazer de resultados. Bom, esse esquema aqui, ó, o transformador é isolador, tem a fonte retificadora, tem um regulador, tá? E o regulador está em paralelo com uma bateria e com uma placa solar, com um circuito flutuador e o AP está aqui. Onde é que vocês vão instalar tudo isso aqui? Claro que numa setorial que alimenta uma lã grande. Para que serve? Ou numa repetidora, num lugar onde vocês querem, quando falta energia, vocês querem que a bateria assuma essas condições. Para que tem esse transistor aqui? Esse transistor existe porque quando a tensão chega perto de 800 volts a 800 miliwatts, esse diodo aqui dispara e ele é conduzido por aqui, suportando até 5 amperes. Até 1 ampere, o 78014 dá conta. Ele dá conta. Depois, ele fica mais quente que frigideira no fogo, né? Então, disparando esse diodo, tu pode passar 2 amperes, 3 amperes, 4 amperes, e essa bateria aqui pode então ser alimentada por esse transistor aqui. Tá? Copie esse desenho, ele já é muito... Olha para mim. Esse desenho já é muito ensaiado, muito testado, já foi feito inúmeras vezes. Os radioamadores exploraram
esse tipo de dispositivo em todos os rádios amadores, os monocanais explorados, todo mundo fez assim, é utilíssimo. Uma bateria suporta 20% da corrente de carga. Essa bateria que eu tenho na mão, por exemplo, ela é de 7 amperes. Se eu quisesse carregar essa bateria, eu poria 15%, que dá 1 ampere. Uma bateria de carro, com aqueles 5% que eu falei no esquema, quando ela começar a descarregar, vai precisar mais corrente em cima dela, o diodo vai disparar e o transistor mantém ela carregada. Você está sempre com o seu AP com 14 volts limpos, vindos da bateria, sem energia em cima e sem possibilidade de ter ruído em cima. Guardem esse desenho. Se alguém quiser discutir eletrônica, mais especificamente comigo, pode me ligar e conversar a respeito sobre esse circuito. A minha sugestão é de que vocês peguem o conhecimento e apliquem o conhecimento da seguinte forma. Levem num rádio técnico na cidade e dizem assim, me monta uma plaquinha assim. Olha, eletrônica é barato. Postulados da fonte. A corrente elétrica que a fonte suporta tem que ser no mínimo 4 vezes maior que a corrente do consumo do radinho. Olhem para mim. Você pegou um radinho, um AP, um radinho de cliente, e diz ali consumo 300 mA, a fonte tem que ser 4 vezes, tem que suportar 1,2 ampere. Quando o consumo da fonte está muito próximo da sua capacidade, ela deforma a forma da energia. Deformando a forma, ela contribui com ruído para dentro da placa. Não deixe isso acontecer, por especificação errada. Uma fonte é um circuito RLC. Na próxima aula nós entramos nesse assunto RLC. Ela tem uma carga resistiva, indutiva e capacitiva. Ela entra para dentro do radinho e vai queimar as portas Ethernet. Fonte de mais má qualidade queima porta Ethernet. Uma fonte não deve permitir que apareça tensão entre o rádio e a antena. Não pode permitir. A tensão de saída da fonte pode ser até 5 vezes mais alta que a tensão de alimentação do rádio. Se você tem um radinho que é 12 volts, se botar 17 volts, ele regula dentro muito bem. Ele não sofre com isso. Não bote uma fonte de tensão o dobro da tensão do rádio, claro que daí não dá. Jamais use uma fonte com tensão inferior. O rádio é para 12 volts, você tem uma de 10, dá? Se tu ligar, vai funcionar, mas vai deformar a forma de energia e tu vai degradar a qualidade do seu sinal. O teu padrão de qualidade da tua instalação desce. Nunca fontes com tensão inferior à que o rádio exige. Sempre meça a existência de energia elétrica no rádio. Sempre meça. A corrente, olhem essa plaquinha que eu tenho aqui. Aqui um desenhozinho banal. Se a corrente de consumo da fonte for 300 mA, escolha uma fonte de 1,2. Se for 600 mA, a fonte tem que suportar no mínimo 2,4 ampere. Claro, não vai ser 2,4, pode ser 2,5, pode ser 3 amperes, pode ser 6 amperes, pode. Ela tem que suportar isso. Se a fonte for de 1 ampere, se a carga, o rádio, consome 1 ampere, tu tens que ter uma fonte que suporte 4 amperes. Ah, mas eu tenho uma fonte aqui para 10, que suporta 10 amperes. Serve. A fonte vai permitir que corra dentro dela o que a carga exige. Se ela é para 10 amperes, mas a carga solicita só 4, por dentro dela vai passar só 4. Esses são alguns tópicos sobre fonte. Eu tenho um curso
especificamente sobre fonte. Se vocês se interessarem, tem outras aulas que não estão dentro, é dado por um colega meu, especializado em fonte. Faz grandes discussões sobre como usar placas solares, como usar energia eólica com cataventos, como especificar bateria, como carregar a bateria. Tem que ter um curso forte sobre fonte. Quem tiver interesse, entre em contato. Espero que tenham gostado do assunto. Não depreciem a importância de uma fonte. Fonte não se compra pelo preço, se compra pelas características. E as características são muito importantes para que a forma de energia que sai de dentro da fonte e é entregue para o rádio não vá deformada, porque ao ela ficar deformada, ela gera ruídos que derrubam pacotes. A fonte é um grande gerador de perda de pacote, de baixa do CCQ. A fonte deforma o lóbulo da antena. As antenas ficam, por estar energizada, ela deforma o lóbulo. Eu já vi instalações que se enxergava outra antena adiante, 1 quilômetro, e as duas antenas não se enxergavam. Por quê? O sinal fazia assim, ó, caía ali na frente. Uma cai assim e a outra cai assim, as duas não se enxergam. Né? Corrigiu a fonte, pumba, entrou o sinal, as duas antenas estavam se enxergando. Não se corrige a instalação tirando a antena de apontamento e deixando ela com o lóbulo torto. Não. Não se aterra a energia que está numa antena. O aterramento que se coloca na antena tem como função proteger de um raio, uma descarga atmosférica. Não escoar a energia elétrica que está ali, porque o reloginho do dono lá está disparando, ele está pagando uma conta alta. Gente, esses foram os tópicos que eu realço como muito importante na instalação de antenas no provedor, tanto na antena do cliente, quanto nas antenas que fazem ponto a ponto. E olha que nas antenas de ponto a ponto é quando nós mais precisamos não perder pacote e ter throughput alto. Mais precisamos. E lá, em hipótese nenhuma, a antena pode ter 1 volt em cima dela. Lembre, volt de corrente alternada. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado dessa de hoje. Muito obrigado.